Olá, o Jornal do Engenheiro recebe hoje José Silvestre, que é coordenador de Relações Sindicais do DIEESE. E nós vamos falar hoje sobre as campanhas salariais. Seja bem-vindo. Obrigado. Quais são as novidades para 2015 em relação às campanhas salariais? Olha, esse ano nós estamos avaliando como um ano cujo cenário é um cenário adverso, onde certamente a intransigência patronal vai aumentar. Por quê? Porque você tem um cenário econômico, as projeções todas estão indicando que o Brasil deve viver uma recessão em 2015 e que, portanto, isso de uma forma ou de outra vai rebater nas campanhas salariais. Nós tínhamos, nesses últimos, pelo menos desde 2004, né, nós tivemos uma ótima trajetória das campanhas salariais, ou seja, ganhos reais de salários, uma proporção cada vez maior de negociações com reajustes salariais acima da inflação, inflação essa medida pelo INPC. Inclusive, os resultados de 2014, que o DIEESE deve divulgar agora no começo da segunda quinzena de março, mostram resultados até, surpreendentemente, até melhores do que 2013. Muito embora a economia em 2014 também tenha andado de lado, ou seja, o crescimento deve ficar muito próximo de zero. Então a dificuldade esse ano vai aumentar. Essa é uma expectativa diante dessa conjuntura econômica, né? Você tem, além do quadro da recessão que está sendo projetada, tem estimativas que o PIB, por exemplo, pode cair até 1% ou até mais, 1,5%, tem gente falando, enfim. De toda forma, quando você tem, a economia não cresce, você tem recessão, as negociações enfrentam dificuldades maiores e tem sido assim na história. Por exemplo, um ano que as negociações foram muito ruins foi o ano de 2003, né, que foi o ano que o Brasil não cresceu. Ali teve também outras razões, um aumento grande da inflação, risco Brasil, enfim. E esse ano de 2015 tem essa característica do fato de a economia estar sendo projetada a uma recessão. Além disso, tem uma inflação mais elevada, né? Que são variáveis que dificultam muito o processo de negociação e, portanto, dos ganhos reais de salário. Quais as categorias que devem sofrer com esse período de recessão, esse período que o Brasil enfrenta? Então, evidentemente que tem diferenças entre os setores, né? Não dá para tomar como que os resultados serão lineares, ou seja, para todas as categorias, para todos os setores. Tem categorias que vão enfrentar a diversidade maior do que outras. Por exemplo, se pegar no setor industrial, tem alguns segmentos da indústria que certamente terão dificuldades maiores, né? E outras nem tanto. Da mesma forma como o setor de serviços e comércio, né? Como você tem um quadro mais de recessão, como inflação mais elevada, restrição do crédito, deve aumentar o desemprego, que é uma preocupação e que tem um rebatimento do ponto de vista do ânimo da negociação, ou seja, dos trabalhadores, né? Enfim, de maneira geral, a gente pode dizer que será um cenário adverso e, eu insisto, com um aumento da intransigência patronal do ponto de vista de atendimento das reivindicações dos sindicatos. Esse é o principal desafio ou tem outros? Olha, eu diria que esse ano a gente tem vários. Esse é um deles, a questão do aumento do desemprego e da perda de dinamismo do mercado de trabalho, da economia para gerar postos de trabalho. Tem a variável inflação, que a inflação vai ser mais elevada, ou seja, ela vai estar muito mais no teto da meta e talvez até mais
superando a própria meta de inflação, que são os 6,5%. Você tem também, dada pelo aumento da inflação, uma queda na renda e, portanto, isso reflete no consumo das famílias. Você tem um aumento da taxa de juros que tem ocorrido nesses últimos meses, desde o ano passado, e, portanto, isso representando uma restrição ao crédito, que também rebate no consumo, que por sua vez vai rebater na atividade produtiva de uma maneira geral. Então, assim, é um cenário difícil em 2015 para as negociações. Agora, o que não quer dizer que os sindicatos não vão reivindicar e não vão conseguir os aumentos reais de salário. Vai continuar lutando, reivindicando e conseguindo aumento real de salário. Embora num cenário muito mais, como eu disse, muito mais adverso. José Silvestre, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto que interessa com certeza a todo trabalhador. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. De volta aqui no Jornal do Engenheiro, nós estamos falando com o José Silvestre, que é coordenador de relações sindicais do DIEESE. E a gente está falando sobre campanhas salariais. Como fica a situação dos engenheiros? Olha, os engenheiros, os engenheiros constituem uma categoria que está, digamos assim, tem presença em vários segmentos de atividade econômica, e em várias empresas, em grandes empresas, né? Tanto empresas dos estatais quanto empresas privadas e mesmo ex-estatais que foram privatizadas. E os engenheiros costumam também, mesmo nas categorias majoritárias, e as categorias preponderantes, os engenheiros costumam ter uma pauta de reivindicação própria, né? O cenário para os engenheiros, portanto, para essas empresas, não deve ser muito diferente, né? Digamos assim, da média, né, das negociações de uma maneira geral. Então, eu acredito que os engenheiros, os resultados das negociações que vão ser realizadas pelo Sindicato dos Engenheiros, essas negociações vão, digamos assim, seguir, não vão destoar do ponto de vista dos resultados, dos ganhos reais, da média das demais categorias. Imagino eu que não devem fugir muito disso. Você acha que a questão da crise hídrica, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem também a paralisação de motoristas, né, de caminhoneiros, que tem trazido, que na verdade não tem mais trazido hortaliças, vegetais aqui para a região central. Você acha que isso também vai causar impacto nessas questões salariais, nas negociações ou não? Olha, a crise da água, né, o racionamento de São Paulo é uma coisa séria e preocupante, que tem impacto não apenas do ponto de vista doméstico, das famílias, das residências, mas tem um impacto pesado do ponto de vista da atividade econômica, das indústrias, do comércio, enfim, das empresas de uma maneira geral. Então, o que se tem notícia, o que tem sido divulgado é que, por exemplo, tem empresas que já estão, digamos assim, ou parado de produzir ou reduzido muito o ritmo de produção em razão da crise de água, ou seja, da crise de abastecimento de água que a gente está vivendo em São Paulo já há alguns meses, né? Então, isso é digamos assim, é um componente desse quadro de cenário mais adverso que nós vamos ter para 2015, né? Que é, de um lado, particularmente aqui em São Paulo, não é só no estado de São Paulo, mas aqui talvez seja o estado da situação seja mais crítica do ponto de vista de abastecimento de água, de racionamento, né, mas tem em outros estados. Tem a questão da energia também, que tem muito mais, não no sentido que possa ter racionamento de energia, mas eu estou dizendo do ponto de vista do aumento da tarifa, que vai impactar as pessoas e vai impactar também nos custos de produção das empresas, né?
Tem a crise, por exemplo, da própria Petrobras, né? Isso ninguém sabe exatamente qual vai ser o desfecho, mas de toda maneira isso tem reflexo, porque a Petrobras é uma empresa, é a principal empresa da América Latina, é uma empresa fundamental para a economia brasileira. Então, por exemplo, se não tivermos capacidade de separar, né, o que é denúncia, o que é malfeitos cometido por aquele conjunto de pessoas na Petrobras, se não tivermos condições de separar isso do que é a empresa, ou seja, a empresa não pode paralisar pelo que ela representa. A Petrobras representa mais de 10% do produto interno bruto. Então, uma queda nos investimentos da Petrobras é um problema sério para a economia brasileira. Não é apenas para os trabalhadores da Petrobras ou para o das empresas fornecedoras para a Petrobras, não apenas as construtoras aí da chamada Operação Lava Jato. Então, acho que essa é uma preocupação que pesa sobre os ombros de todas as pessoas que são responsáveis, né, e que querem ver a empresa, né, que é um símbolo do Brasil, mas uma empresa, ela é uma empresa fundamental para a economia brasileira, para a sociedade, para o país, né? Então, acho que isso é uma questão que precisa ser tratada, tem que separar as coisas, não dá para... A gente sabe que tem muitos interesses por trás da história da Petrobras, né? Mas eu acho que isso, nós temos que demonstrar capacidade de separar essas duas coisas, o que é o mal feito, o que é a roubalheira cometida por aquelas pessoas, do que é a empresa Petrobras e o que ela representa para a economia e para o país. Em relação ao salário mínimo, qual a expectativa para esse ano? Como estão sendo trabalhadas as negociações sobre ele? Essa é uma questão importante, né? O salário mínimo, pelo que ele representa e pelo reflexo que ele tem sobre as pessoas, a economia, enfim. O salário mínimo no Brasil, ele, direto ou indiretamente, atinge em torno de 47 milhões de pessoas que têm os seus rendimentos, de uma forma ou de outra, referenciados no salário mínimo. E como está em vigor ainda uma política de valorização do salário mínimo que permitiu, de 2003 para cá, um aumento, um ganho real acima da inflação, em torno de 75%, 76%. Mas eu queria chamar mais atenção ainda para dois aspectos do salário mínimo. O primeiro, o que ele representa do ponto de vista das negociações salariais. Ele, de alguma forma, baliza muitas negociações. E um segundo aspecto é o reflexo que ele tem sobre os pisos das categorias. Muitas categorias profissionais no Brasil têm os seus pisos, de uma forma ou de outra, referenciada no salário mínimo, e que, portanto, essa política ajuda a empurrar os pisos para cima. E, por último, uma questão fundamental é que agora, em 2015, deve-se discutir a política de valorização do salário mínimo, que é o quê? Atualmente, né, a correção em 1º de janeiro da inflação, ou seja, do INPC dos últimos 12 meses, acrescido da variação do PIB com defasagem de 2 anos. Então, por exemplo, em 1º de janeiro de 2015, o salário mínimo foi reajustado com o INPC, mais o PIB de 2013. Né? E agora, em 2015, deve ter a constituição de um grupo de trabalho interministerial, que deve ter a participação das centrais, enfim, no sentido de avaliar a política do salário mínimo, se ela continua, se ela tem mudança nas regras, essas regras que eu acabei de descrever. Então, é importante a discussão do salário mínimo, inclusive para as campanhas salariais. Na última pesquisa divulgada pelo DIEESE, do perfil ocupacional dos profissionais de engenharia, as engenheiras ainda ganham, né, ainda têm o salário representando 75% do salário masculino. Então, ainda está abaixo. Isso também vai entrar em discussão? É pauta de campanha salarial? A questão da igualdade entre homens e mulheres, ou seja, a chamada questão de gênero, ela é pauta, digamos, geral, né? E também nas negociações salariais. Quer dizer, você tem algumas pautas, ou melhor, você tem alguns temas, algumas reivindicações que são específicas da mulher, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, tem também algumas reivindicações no sentido
não só de equiparação salarial, mas também no sentido da presença maior da mulher em postos da empresa, ou seja, na hierarquia das empresas, né? Hoje você sabe que tem, primeiro, os postos de supervisão, de gerência, de coordenação, de diretoria, etc., são ocupados por... As mulheres representam uma parcela muito pequena, né, no conjunto dos cargos mais elevados na hierarquia das empresas. Então, acho que esse é um tema que está presente nas reivindicações e na luta das mulheres. Também ocupar postos, né, espaços na gestão das empresas, né, na mesma proporção que os homens. Porque, no geral, as mulheres, se você pegar, por exemplo, do ponto de vista da escolaridade, as mulheres têm uma escolaridade, na média, mais elevada do que os homens. Mas quando você olha do ponto de vista dos cargos na estrutura das empresas, a participação das mulheres nesses cargos é muito menor, mas muito menor do que a dos homens. Que é o que faz a diferença do salário, que é que faz, né? que é a diferença do salário. Né? Então, assim, o fato de você ter na média, e aí não é só na engenharia, não, né? Nas mais diversas atividades, as mulheres ganham em média, sei lá, 70%, 75% do que ganham do salário médio do homem. Claro que pode variar de um segmento para outro, mas na média está em torno disso. Então, para concluir aqui a nossa conversa, 2015, um ano difícil, mas que os sindicatos, as frentes sindicais não irão baixar a guarda, né? Não, ao contrário, né? É claro que é mais difícil por conta desse cenário todo, mas os sindicatos vão continuar e vão fazer a luta, vão tentar mobilizar suas categorias, né, os trabalhadores, no sentido de fazer as negociações e conseguir as reivindicações. Nós estamos por 12 anos consecutivos com ganhos reais de salário, com proporção de negociações aumentando em relação, cada vez mais, né, digamos assim. Você tem hoje, por exemplo, ano passado, 93% das negociações ficaram acima, pelo menos no primeiro semestre, acima do INPC, da inflação. Né? Então, eu acho que a trajetória deve continuar. Né? Agora, aí vamos ver o que é que vai dizer aí os resultados em relação a esse cenário mais delicado que teremos em 2015. Ok. Silvestre, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Engenheiro. Eu que agradeço aí. E se você quer assistir novamente essa entrevista e todo o Jornal do Engenheiro, é só acessar o portal www.cesp.org.br.